gente falou sobre a expansão multipolar, fez o caso do dipolo, né? E agora a gente vai fazer uma distinção genérica. Então, vamos resolver a multipolar genérica. Então, a gente pode considerar o seguinte, que ao invés de a gente ter um dipolozinho com duas cargas, a gente tenha uma distribuição qualquer, né? A gente vai estar interessado em calcular num ponto R, obviamente distante. E digamos que a gente encontra essa pequena quantidade de carga, né, a uma certa distância R, né, a partir, por exemplo, do sistema de coordenadas, né. Então, digamos que a gente colocou aqui o nosso sistema de coordenadas em verde, né, x, y, z, tá? E aí eu encontrei uma pequena quantidade de carga que está aqui em vermelho, uma densidade ρ, que está na posição R', tá? E, obviamente, a gente está interessado, né, em encontrar lá no ponto externo P. E o que importa para a gente a distância aqui, que é dada pelo vetor R', tá? Então, a gente sabe já calcular esse potencial. Do tipo assim, pô, mas você está sarna para se coçar se você já sabe como que calcula. Como que se calcula a genérica? É simples, né? A gente viu isso lá. É 1 sobre 4π no capítulo 2, né? 1 sobre 4π é ε0, a integral, né, no volume vol, né, de 1 sobre R estilizado, a densidade ρ. Vamos voltar aqui, ó. A ρ linha, né, de vol, tá difícil, de vol linha, tá certo? Onde, novamente, a gente sabe, né, que o utilizado é definido como R', tá? Muito bom. Mas o que a gente vai querer? A gente vai querer uma situação onde a gente possa dizer que a gente tenha pequenas distribuições de cargas, e essas cargas sejam distribuições relativamente isoladas na nossa distribuição, que vai ser importante no próximo capítulo, no capítulo 4. Então, em vez de a gente escrever o potencial integrando essa distribuição de carga, a gente vai escrever ela como uma expansão de multipolos, né? E aí a gente vai usar a mesma tática que a gente usou anteriormente na aula passada, né? O que a gente vai fazer? A gente vai escrever o quadrado, o vetor, né, estilizado. Como que eu faço para achar isso daqui? É sim por ele mesmo. Daí vai dar ele ao quadrado. Faço o produto escalar, né, dessa diferença que está escrito aí em cima. Então, se eu faço o produto escalar, eu vou ver, ó, quadrado do primeiro, né, mais menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, cosseno do ângulo esses vetores, né? E aí eu vou colocar aqui θ', talvez valha a pena colocar aqui, é o ângulo entre o vetor R e o vetor R', que está me encontrando essa distribuiçãozinha de cargas, tá? Então, ótimo, né? Acabamos de escrever essa quantidade. A gente também pode escrever essa mesma. Vamos voltar aqui para o preto.
a gente pode escrever essa quantidade isolando, né? Porque, novamente, para a gente aplicar essa ideia de expansão múltipla, é mais interessante quando a gente fala, não, o R é muito grande comparado às outras dimensões de interesse no problema. Então a gente vai colocar em evidência o R quadrado, e aí significa 1 mais o R ao quadrado, né? A hora que eu divido tudo, o que sobra para colocar o R quadrado em evidência, eu divido tudo que está dentro por R quadrado. Então dá 1 mais R' sobre R ao quadrado, menos vezes, ficou R' sobre R. Já que eu tenho um R quadrado, como aqui eu tenho um R só, vai ficar só um R embaixo. Cosseno, tranquilo, né? Álgebra bem trivial, né? Eu posso a entidade R estilizado como sendo o quê? Estou tirando a raiz agora disso. Então, se eu tirar a raiz, é R, né? Raiz de tudo isso que está aí nesse colchete. Eu vou chamar do 1 mais o resto. E o resto, eu vou chamar onde epsilon é uma quantidade, né? Onde epsilon é exatamente esse R' sobre R, tá? Então eu vou deixar ele individualizado aqui, eu vou deixar em evidência essa quantidade, e daí vai ter um R sobre R' sobre R, desculpe, de novo, e menos tá aqui. Tá? Porque eu vou querer, no final das contas, escrever as minhas quantidades em termos dessa quantidade, R' sobre R. Percebe? Porque R' é uma quantidade pequena, R é uma quantidade grande. É lá longe. R' é a distância entre uma carga e outra, né? Alguma coisa desse tipo. Então, fica fácil de você dizer, ó, essa quantidade é uma quantidade muito pequena, que multiplica uma outra quantidade pequena, fica menor ainda, mais um 2 cosseno de θ. Epsilon é uma quantidade pequena, tá? Uma quantidade muito pequena. Tá, então, mas percebe, olha lá em cima na nossa expressão para o potencial, aqui em amarelo, o que a gente precisa? A gente precisa de 1 sobre R estilizado. Então, 1 sobre estilizado é, na verdade, 1 sobre R, e aquela raiz que ficou embaixo vai de novo lá para cima, como na aula passada. Né? Eu estou expressando aqui como 1 sobre epsilon. Né? Tá certo? E aí, isso daqui, né, é aproximadamente igual, né, de Taylor, exatamente dessa raiz. Eu não vou fazer aqui em detalhezinhos, mas você pode fazer. É fácil, vai dar 1 menos 1 sobre 2 é epsilon, né? Epsilon igual a 0, mais 3 oitavo de epsilon quadrado, muito parecido com aqueles números que a gente passava, menos 5 sobre 16 epsilon ao cubo, mais assim por diante. E se eu somar até o infinito, meu Deus. Se eu somar, aqui é Taylor, né? Se eu somar até o T, 1 sobre R exato. E a hora que eu coloco de volta na equação do potencial V, eu tenho o potencial correto, né? Exatamente o que eu esperaria. Aqui até o infinito, né? Nessa minha expansão. Muito bom. O 1 sobre R estilizado, portanto, ficou claro para vocês até aí? Até para checar se está todo mundo aí na aula. Tá claro, pessoal? Boa. Transparência. Isso.
Então, 1 sobre R estilizado, né? Eu vou fazer essa soma que está aí, né? Eu vou exatamente, né? Porque vai ser o quê? Vai ser 1 menos 2 daquele epsilon. A gente viu como se escrevia sobre R vezes R menos 2 cosinha. Não era isso? Coloquei de volta aí ele. Mas o próximo é quanto? 3/8. Bom, desse epsilon ao quadrado. Então é R' sobre R ao quadrado, né? Que essa outra quantidade também é ao quadrado. R' sobre R menos 2 cosseno de θ, linha. Tá? Tudo ao quadrado. Depois menos, né? 5 sobre 16 sobre R ao cubo. E de novo, esse outro termo aí, né? De novo ao cubo, né? Mais o próximo termo e assim por diante, né? Vou fazer infinito, né? Infinito, quis fazer isso. Porque, ó, percebe que eu vou ter aqui um termo que é o 1, né? Que depende de R' sobre R, que multiplica o cosseno, né? A hora que eu fizer a distributiva aqui, ó, a hora que eu fizer essa distributiva aqui, o cosseno, né? Vamos lá, ó, 1 sobre R estilizado é igual a 1 sobre R, vai ter 1, daí, né? 1 sobre 2 R' sobre R, e às vezes o 2 cosseno de θ, linha. Tá? Então esse 2 vai cortar com esse 2, vai ficar R' sobre R cosseno. Né? Fiz o primeiro. O próximo é meio de 1 sobre... meio de R' sobre... Tá certo? Então, eu tenho 1 meio de R' de R ao quadrado, desse primeiro termo aqui, dessa outra distribuição aqui. Tá? O problema é que eu também tenho lá na frente 3/8 de R' sobre R ao quadrado vezes o 2 cosseno de θ, né? Que eu expando aqui, ó. A hora que eu expandir esse elevado ao quadrado aqui, vai aparecer mais termos. Tá? Então, na verdade, os termos a mais que aparecem é 3 de θ' e o menos 1. É o que vai ainda aparecer, tá? Com R e R' ao quadrado. Então vai ter um termo aqui logo daqui, que eu estou pegando aqui, mas vai ter um termo que vem daqui também. Vai ter um termo que vem daqui. Percebe? A hora que eu elevar ao quadrado é o primeiro pelo segundo, né? E a hora que eu multiplicar lá pelo último, né? 4 cosseno ao quadrado de θ que multiplica o R', né? Então sobra essa quantidade aí para a gente, né? Então, no final das contas, né, vai dar isso que eu estou escrevendo aí para vocês. Tá? Opa, vamos voltar ao... É da onde nasceu. Se eu continuar somando apropriadamente, vai ter um outro termo que é o R' sobre R. E agora esse infeliz vai ter que fazer, teria que fazer as contas para perceber, vai dar um 5 cosseno de θ' menos 3 de θ', tá? Etc. Vai lá somando todos os termos. O importante é que escrevendo um monte de coisa que depende desse cara aqui elevado a zero, é o primeiro termo. Depois, esse cara aqui elevado à primeira, né? Que multiplica o quê? Que multiplica cosseno de θ'. Esse aqui elevado à segunda, que multiplica 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Depois, esse mesmo termo elevado ao cubo, tá?
Percebe? A zero, a primeira, a segunda, a terceira, e assim por diante. E todos eles são multiplicados na frente por um... Ou seja, eu estou escrevendo, né, o 1 utilizado, né, como uma série, né, de R, linha sobre R elevado a N. Né? Então o que eu vou fazer? Lembra? Eu vou voltar quem era o 1 sobre R. Ele tinha 1 sobre R aqui fora. Aí tem a soma desses termos que estão aqui atrás. Ó. Tá? 1 sobre R aqui fora do colchetão. E depois a somatória de todos os termos. Que é o quê? Linha sobre R elevado a N. De 0 até infinito. Né? Elevado a 0 dá 1. É aquele primeiro termo lá. É o 1zinho que está lá. Mais, né? Depois o outro que é a primeira que multiplica quem? O cosseno de θ, tal. E assim por diante. Os caras que multiplicam, se você olhar com muito cuidado, eles não são nada mais, nada menos PNs de cosseno de θ'. Lembra que eu falei que esse infeliz desse polinômio de Legendre ia nos perseguir? Né? Onde cosseno de θ' são os polinômios de Legendre. Tá? Ou seja, percebe que o nosso potencial V de R, né, calculado lá num ponto qualquer, distribuição, é 1 sobre 4π epsilon zero, lá. Esse somatório, meu Deus, não, volta um aqui. Somatório, né, de n igual a 0 até infinito, né? De quem? Percebe? Eu já tenho 1 sobre R aqui, né? E depois eu vou ter o R elevado a N. E posso escrever que é 1 sobre R a N. O N daqui com o 1 agora, ó, aqui, ó, tá? Fácil de ver. Tá? Mas mas não. E a integral, né? Lembra que a gente tinha uma integral no vol linha, né? Volume linha, R linha, né? Elevado a N, que multiplica esses PNs da vida, que multiplica esses PNs daí, de cosseno de θ, que multiplica a densidade de carga naquele volumezinho que eu desenhei lá. Aqui duas transparências, ó, aquele pequeno volumezinho em vermelho ali, aquele cubinho ali. Esse daqui, linha, né? Epa, vermelho. Isso daqui, ó, linha, tá? Pequeno volumezinho. E aonde a gente tem carga é o vol aqui, ó, linha. A gente está dizendo que tudo dentro desse desenho aí, desse volume aí disforme, é onde tem as cargas, tá? Então percebe que eu acabei de escrever o meu potencial como uma expansão em polos, né? 1, 2, 3, 4, assim por diante. Se eu fizer explicitamente soma, se eu fizer explicitamente essa soma, vai dar o quê? 0, tá? 1 sobre R, integral de ρ, R a 0, né? Então R' vai dar R0 vai dar 1, né? E aqui o N é igual a 0, só que tinha mais o 1 embaixo, então ficou 1 sobre R. Mais, ó, agora N igual a 1. 1 mais 1
sobre 4π ε0, 1 sobre r ao quadrado, né? Integral, linha ali, ó. Cosseno de θ'. Quem que é cosseno de θ'? O polinômio de Legendre 1. O polinômio de Legendre 0 é 1. Não faz diferença. A densidade, ρ, de R', devolve. Devolve. Vou entregar em todo mais. Né? Próximo termo, 1 sobre R³. Eita, nós. Tá difícil essa aqui hoje. R quadrado, tá? Será que o computador tá fazendo um teste de antes? Acho que não. 3 sobre 2. Meu Deus. Cosseno ao quadrado, menos 1 sobre 2. Né? Esse termo que está entre parênteses que eu acabei de escrever aqui é o polinômio de Legendre, o P2 de cosseno θ', né? No caso, ρ de R', mais assim por diante. Pessoal, deixa eu só perguntar. Vocês estão me respeitando aí? Está muito atrasado o vídeo com relação ao som ou vice-versa? E quando o computador fica com esse problema de não escrever a canetinha, é porque ele está muito lento. Provavelmente. Vocês estão me ouvindo? Eu não consigo ver o que vocês digitam, tá? Sem fala nenhuma. Tá me ouvindo? Ah, é o meu fone aqui. Agora tá tudo certo? Eu não ouvi nada que vocês falaram. Agora eu tô ouvindo. Agora a tela ficou preta. Uau. Tá, voltou a transmitir? Agora voltou. Beleza. Hoje o computadorzinho não gostou dessa situação aqui. Normalmente quando ele faz é porque ele está fazendo teste de antivírus, alguma coisa assim. Mas parece que não é isso. Não sei. Bom, vou voltar para de qualquer forma para a nossa discussão. Então, pessoal, se vocês olharem nessa somatória gigantesca aí, que eu tudo pedacinho por pedacinho, o primeiro termo é de uma carga, é como se você tivesse uma carga, né, isolada, é o termo 1 sobre... Se eu integrar a densidade de carga de vol, dá quê? Da quantidade total de carga, certo? Rho de vol, né, é Q, é a carga total. Então, esse termo é 1 sobre 4π ε0, Q sobre R. Esse termo é o termo de monopolo. Tá? E é ele que domina. Porque todos os outros termos caem muito mais rápido. Né? O segundo termo, se vocês prestarem atenção, né, que é um termo de dipolo. É parecido com o que a gente viu na aula passada. O próximo termo, vocês vão ver que é o termo de quadrupolo. E assim por diante. Né? Polo, dipolo, quadrupolo, octopolo e assim por diante. Tá? Então, essa que está aqui, ó, vou colocar em vermelho, que é essa soma que eu fiz por extenso, né, explicitamente, esta expansão multipolar. Nada que a gente tinha antes, né? A gente partiu de uma coisa que a gente já conhecia, que é essa expressãozinha aqui, ó, que a gente já tinha lá desde lá do capítulo 2, entendeu?
Ah, você tem a distribuição de carga, integra, 1 sobre R, integra, acabou. 1 sobre R estilizado, né? Acabou, você tem um potencial. Mas a gente vai ver daqui um tempinho, é conveniente em algumas situações, particularmente do material que pode ser polarizado, sofrer polarização das cargas, é mais conveniente a gente fazer uma expansão, em expansão multipolar, tá certo? Essa é uma das grandes razões, tá? E para você... Posso fazer uma pergunta? Vai fundo. Pode falar. Assim, eu não sei se... Eu nunca... Enfim, nunca tinha trabalhado com expansão múltipla, mas é como se você mudasse o problema. Por exemplo, você tem um problema de uma distribuição contínua de carga, aí quando você usa essa expansão multipolar, você está trabalhando com um outro problema, geometricamente falando? Você lembra da aula passada que no finalzinho da aula, estava meio tarde, já era quase 10 horas da noite, eu falei, ó, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem uma carga isolada. A gente trabalhou com dipolo. É um monopolo. Daí aqui, ó, 2 carguinhas. É um dipolo. Agora 4 carguinhas. É um quadrupolo. 8 carguinhas distribuídas lá num cubo lá. É um octopolo. Então, o que eu estou tentando pegar meu problema? Eu estou pegando o meu problema e descrever ele em termos das contribuições de monopolos, das contribuições de dipolos, das contribuições de quadrupolos, e assim por diante. Claro para você. Vai ficar claro agora. Você vai ver. Então, é exatamente o que você falou. Eu estou tentando mudar o meu problema de acordo com a simetria que ele me... Então, se eu tiver uma quantidade de carga distribuída no meu material, cara, pô, vai lá, integra lá o problema lá, né? Mas às vezes a carga total do seu material é 0. Mas ainda assim ele tem um potencial. Por quê? Porque apesar da carga total ser 0, os dipolozinhos, os quadripolozinhos que se formam dentro da matéria, não dá uma contribuição nula para o potencial. Ela dá uma contribuição pequenininha, mas a longa distância e somando todo mundo, contribui. Você consegue entender isso? Ou vocês todos conseguem perceber isso ou não? Já de cara. Tá começando a fazer sentido. Percebe? Eu pego um monte de água. Tá neutra, não tem carga lá. Eu enfio o dedo lá, não tomo choque, nada disso. Né? É um material, é uma borracha que está em cima da sua mesa aí, sei lá. Um copo de óleo. Né? Tudo de elétrico, tá? E é um material que não tem carga livre, né? Tem elétrons, tem prótons lá dentro, isso eu sei. Mas não tem carga livre, né? Não tem carga livre, né? Não é como moeda que você tem aí. Se colocar um campo elétrico, você já sabe, né? Da aula passada. As cargas vão para um lado, as cargas vão para o outro, polariza, né? E você faz uma distribuição de cargas em cima do metal. As cargas livres têm como se mover. Né? Então um lugar vai ficar sem carga, outro lugar vai ficar com mais carga. A somatória total vai dar nula, porque era uma moeda neutra, né? Não estava carregada. Mas elas vão poder se mover as cargas na superfície do material, porque é um metal. Mas na borracha, no copo de óleo, né? Como? Se você aplicar um campo elétrico sobre o copo de óleo, na borracha, o que quer que seja, os elétrons não têm como andar. Ele é um material não condutor. Então eles não vão para a superfície, nada disso. Mas a nuvem eletrônica vai poder se deformar. Entendeu? Então o núcleo vai ficar mais próximo do potencial positivo, mais longe do potencial positivo, e os elétrons vão ser atraídos para o potencial positivo. Então, se você aplica um campo elétrico lá num copo de água, num copo de óleo, as moléculas vão tentar se polarizar. Vão tentar jogar as cargas negativas de um lado, as cargas positivas do outro.
Na somatória das cargas vai dar zero, o material está neutro. Mas a diferença é que ele vai responder com um campo de elétrico, né, devido à polarização das cargas. Né? Então, dentro do material vai ter um campo de elétrico, né, e a somatória desse campo a gente vai chamar de campo de deslocamento elétrico, né, exatamente porque desloca as cargas. Mas isso é tópico para o capítulo 4. Mas é por isso tudo que a gente está fazendo isso aqui agora, de certa maneira. Tá? Vamos lá. Nota então basicamente o que a gente tinha no termo primeiro lá. O primeiro termo, o V do monopolo, é 1 sobre 4π ε0. A gente fez a conta, né? Q sobre R. Onde, nossa, olha isso. Onde a caneta não responde, né? Onde Q é igual a integral de d vol', né? Eu nem escrevi o ρ de R', tá? A gente já sabe. Então deu uma quantidade de carga Q. Isso daqui, ó, então, de monopolo, só do fato de você ter cargas. Agora, se as cargas estão um pouco de dipolo, vai ter contribuição etc, né? Etc. Pensa o seguinte agora, que está neutra, mas ó, digamos de novo que eu consigo, ó, que as carguinhas fiquem mais aqui e menos aqui. Digamos que tem um monte aqui, menos aqui, mais aqui e menos aqui. Somo tudo isso daqui, ó. Eu somo as cargas todas. Eu somo o Q. Daqui dá zero. Ou, se eu quiser, o Q total, que é igual à integral da densidade. Meu... O que é isso? A integral da densidade, que é cada uma dessas carguinhas aí. Daqui dá zero. Se eu fizer essa integral aí, dá zero. Digamos que seja uma situação como essa que eu desenhei agora. Situação de cima é uma situação normal, né? Você tem um material com um monte de carga lá dentro e digamos que a somatória da carga dê uma quantidade de Q. Beleza? Então você vai ter uma contribuição. Mas suponha que você tenha isso. Quanto que é, pergunta, quanto que é a contribuição de monopolo? Alguém me responde. Tem que abrir o microfone, lembra, gente? Eu não estou vendo vocês aí. Não estou vendo as respostas. Ninguém? Ninguém gostaria de chutar? Zero, né, gente? Q é igual a zero. Contribuição de monopolo, zero. Percebe? Então, a contribuição que anteriormente é a contribuição mais dominante, agora ela não contribui. É o caso da borracha, é o caso do copo de óleo, etc, etc, etc. Qualquer dielétrico, né? Olha só, a contribuição de monopolo dá zero. E qual é o próximo termo? É o quê? V de... que é 1 sobre 4, 1 sobre R2, lembra? R a N mais 1, né? O próximo termo é 1, N igual a 1. Então dá 1 mais 1, 2. Integral, né? Nossa, olha isso. De R, linha, de θ, linha, que é o O, né? Vezes d vol, né? Percebe? Esse próximo termo é o termo dominante.
Os outros estão lá também, você pode continuar somando eles, entendeu? Eles vão contribuir, mas eles vão contribuir com pouco, né? Percebe que se você pegar um copo de água, você fala assim, puta vida, um copo de água, contribuição, zero, né? Porque não tem carga, a carga somatória da carga total é zero, contribuição é zero. Mas e a contribuição e a próxima contribuição? E um campo elétrico pequenininho, né? Potencial pequenininho. Qual que é? É o termo de dipolo. É pequeno, mas contribui, não é nulo. Tá? E dependendo do material, ele é mais polarizável, ele contribui mais, né? Às vezes ele é menos polarizável, né? E aí você pode ir somando os outros termos também, que são mais diminutos ainda. Mas o importante, ó, no caso onde a somatória das cargas dá zero, um material neutro, quem domina é a contribuição de dipolo. E aí eu posso olhar ele anteriormente e lembrar que a gente tem R e R'. E a gente lembra que R, se eu conseguir escrever, V, produto escalar com R', isso daqui é R que multiplica R' cosseno de θ'. Não é? Ou seja, aquele V de dipolo, agora ele pode ser escrito como 1 sobre R2, lembra que estava lá? E aí eu vou colocar o R chapéu aqui do produto escalar e deixar o Z. Vou deixar a integral e vou deixar o lá dentro. Tá certo? Porque lembra que era, vamos voltar um. É a R' cosseno de θ. Então, eu posso fazer o R chapéu, né? Vezes R, que vai dar exatamente o cosseno que eu preciso. O R' eu já tenho. Né? Então, vou deixar o R' como vetor, porque daí ele vai fazer o produto escalar com R chapéu, que indica a direção do R, onde eu estou querendo calcular o campo. O campo não, o potencial. A densidade de... Né? Agora percebe que essa integral aqui, ó, essa quantidade que vai no produto escalar, que é uma integral, percebe que ela tem um R' que é um vetor, uma densidade de carga. Ou multiplica, na verdade, uma pequena cargazinha, porque ρ de vol é uma pequena carga, a quantidade de carga que está dentro daquele volumezinho. Só que ele está ponderado por uma quantidade que é uma distância. Lembra de mecânica que você multiplicava a massa por comprimento, né? Para achar o centro de massa, né? Então era a massa pesada. Onde está a massa? Se era massa vezes distância ao quadrado, ia dar um momento de inércia. Aqui é um vetor, é uma distância que multiplica aonde está essa carga. Ó, a carga está mais longe ou está mais próxima. Essa quantidade P vai estar definido como R, né, de vol, né? E essa quantidade que a gente acabou de dipolo. Olha que bonito. Escrever tudo em termos dessa quantidade. Tudo em termos dessa quantidade, nossos momentozinhos de dipolo que a gente vai ter. Então, nota, por exemplo, que com o ρ a gente vai poder calcular facilmente o momento de dipolo, porque se a gente sabe a densidade, a gente sabe essa distância, né, R', né,
R', desculpe, a gente sabe calcular o momento de dipolo que a gente tem, né? A água é um bom exemplo de um caso de distribuição do tipo dipolar, né? Por exemplo, água, oxigênio, depois aqui, ó, hidrogênio, né? Hidrogênio. Então a gente pode dizer que isso daqui é -2 é mais um próton, né? Aqui mais um próton também, né? E de certa forma, a gente vai ver que a gente tem um dipolo aqui, ó. Dipolozinho sendo formados aqui. E aí, como é neutro, né? Como tá neutro essa molécula, a gente vai ver que a gente vai, né, para achar o dipolo total, o P dessa maneira, como se fosse em soma de vetores, tá? Então a águazinha sempre está gerando um dipolozinho, é uma molécula dipolar, né? Ela é um para gerar dipolos para você. Tem N outras moléculas que têm esse comportamento polar, né? Então uma distribuição de carga, né? O momento de dipolo, ele vai depender da distribuição de carga, do tamanho e da forma dessa densidade de cargas que estão distribuídas, né? Eu posso resumir para cargas pontuais, né? Meu Deus, ele não responde. Para cargas, tem que ir bem devagar. Eu posso achar o P, né, como, em vez de uma integral, como uma soma de igual, né, de todas as carguinhas, QI, e aonde que está essa carguinha aí? QI vezes RI', tá? Cargas iguais e opostas, né? A gente cargas iguais e opostas. Por exemplo, o P vai ser do tipo, ó, vamos desenhar um caso aqui, ó. Vamos desenhar um caso aqui, ó. Eu posso achar essa carguinha aqui, eu tenho essa outra carguinha aqui. Digamos que esse é a carga menos, então é o R menos, tá? Digamos que essa daqui esse daqui é o R mais, né? Linha, né? Sempre, né? Que é da distribuição. E essa distância entre as cargas, acho que eu vou fazer em azul, isso daqui é D. Se a caneta se escrever, é D. Então, quanto que é o meu dipolo ali, ó? O dipolo é a carga Q, R mais, linha, mais a carga menos Q, né? Então é mais menos Q, o R menos, linha. Tá? Ou seja, isso daqui é Q, R mais, linha, menos, que nada mais é do que o D, né? Então, P é igual a QD. Lembra no caso do dipolo que a gente brincou? No caso do dipolo deu exatamente essa quantidade, né? O nosso potencial era alguma coisa que depende de QD, cosseno de θ, alguma coisa assim, né? Lembra? Aí a gente tem o caso de duas cargas, né? E elas estão ali, né? Uma positiva, uma negativa. O P, importante dizer, né, nesse caso, ó, o P é paralelo, né, o P gerado por essas duas carguinhas está na mesma direção do D. Só que, né, ele aponta da carga, né,
Ao contrário de campo elétrico, né? O P ele sai da carga negativa e vai para a carga positiva. Então o P, né, que sai da carga negativa e vai até a positiva. Se somatória, né? Se somatória QI a zero, então eu posso somar P vetores como naturalmente, tá? Isso daqui eu vou alertar vocês que é importante. Exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo do quadrupolo, né? Ó, carga menos Q, mais Q, carga menos Q, carga mais Q. Então, sai do menos, no caso aqui sai do menos, vai para o mais, no caso aqui sai do menos, vai para o mais, no menos vai para o mais. Soma esses vetorizinhos, quanto que vai dar? Né? Eu posso chamar, ó, isso daqui é P1, P3, P4, né? Somatória de PI, nesse caso deu zero, ó. É fácil, né? Portanto, ó, o P é zero. Ah, você acabou de perceber, então, puta vida, professor. Então, no caso dessa distribuição, a contribuição de monopolo é zero. E caramba, a contribuição de dipolo também é zero, né? É. Nesse caso, ó, contribuição de monopolo. Opa. De mono é igual a zero. Dipolo é igual a zero. Por quê? Né? Aqui porque, né? Q é igual a zero. Aqui porque é igual a zero. Né? P total, né? É igual a zero. Ah, então nesse caso, ó, nesse caso, a contribuição nesse problema, né? A contribuição de quadrupolo é a percebe? E a gente fez o caso do próximo, onde daria a contribuição do octopolo sendo importante. Tá? Interessante. Mas isso só é verdade quando a quantidade de carga, né, ela é nula. No total ela se anula. Né? Daí você vê que você pode somar como vetor. Né? Então, a origem da coordenada, né? A origem da coordenada no sistema, né? Multipolar pode ser fazer aquela soma, né? Agora, cuidado, que às vezes você não pode fazer a soma como se ela fosse
independente da origem. Então, ó, por exemplo, a gente pode ter um monopolo puro, tá? Um monopolo puro, tá? Aqui, ó, na origem, 000, tá? Tá lá, é um monopolo. Campo elétrico 1 sobre R, né? 1 sobre 4π ε0r, tá? Mas eu poderia dizer colocar a carga aqui, ó, a uma distância d. E aí, como que fica isso na minha expansão? Vamos mudar isso daqui. Ups. D, né? Como que fica isso na minha expansão multipolar, né? Então, nesse caso, ó, se o P é igual à somatória de quanto P, né? Isso daqui é x, isso daqui é y, isso daqui é z no meu sistema de coordenadas. Quanto que é o P nesse caso? Né? O P, né? Ele é igual ao quê? A QD, carga, vezes o D. E para onde aponta esse D? Esse D está apontando na direção Y. Então, esse é meu P. E quanto que vale D? Quanto que vale P no caso anterior? Aqui, ó. P. Olha que louco. Ou melhor, só não depende do sistema de coordenadas quando a somatória total da carga é zero. Quando a somatória da carga não é zero, aí vai depender muito da escolha do seu sistema de coordenadas. Porque num caso pode dar um monopolo puro, real, né? Ou, dependendo da onde você está olhando no seu sistema de coordenadas, você vai dizer, não, peraí, eu polo aí, e consequentemente os outros. Tá? Meio claro, né? Vamos fazer um caso geral. Vamos fazer um caso geral. Vamos escrever o nosso sistema de coordenadas aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, x, y e z, vai desse jeito. Vou colocar agora aqui, ó. Nossa, ele até retarda para mudar a cor. Vamos agora mudar. Não mudou, filho. Agora mudou. Aqui, ó. Vamos olhar para um outro sistema de coordenadas, que é x barra, y barra. E a gente está olhando a mesma distribuiçãozinha de carga, que está aqui, devol, linha. Num sistema, e essa carga localizada por um vetor R'. No outro sistema, ele está localizado por uma barra, porque está escrito no sistema barra. Tá? Então, quanto que vale P barra? Bom, é a definição somatória das cargas, né? Com as distâncias medidas no sistema barra. Então, é R' barra, que medida lá no sistema R' barra, com o volume devol linha. Né? Pode até dizer que devol linha barra, mas tudo bem. Volume é uma quantidade
uma quantidade escalar que não é a mesma, independente de transformação de coordenadas. É um invariante sobre transformação de coordenadas. Então, né, essa quantidade que está escrita, isso daqui, P barra, ele é igual ao quê? É uma integral, R' barra como o quê? Como R menos A vetores. R' barra é R menos A. Tá? Que multiplica a densidade, né? Pode ser escrita, porque também o sistema de coordenadas, posso dizer que é a mesma. R' barra ou em R' é a mesma coisa. Devolvinha. Tá? Portanto, ó, barra, ele é exatamente igual de R' rho de R' menos o A, que é uma dos sistemas, integral de vol'. Ou seja, quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é o P, só que escrito no sistema... Deixa eu só fechar uma porta aqui. Voltando. O P, o primeiro termo, a primeira integral é o P, só que escrito no sistema preto aí, sem barra. Menos o A, o vetor A, que multiplica quem? A integral da quantidade total de carga no volume total é a quantidade total de carga que tem lá. Ou seja, barra é igual ao P menos o A vezes a carga total. Percebe o seguinte, se Q for igual a sistema for igual a zero, P barra é igual a, ou seja, aquilo que eu falei, independe do sistema de coordenadas, e você pode somar os vetorizinhos como se fossem vetores, sem se preocupar. Agora, se a quantidade de cargas não for zero, aí você vai depender da origem. Cada estudante que fizer uma conta vai chegar a um resultado diferente, porque depende de onde ele escolheu a origem do sistema de coordenadas. Então, ó, exemplo, bem claro. Esse caso aqui, ó, de dipolo básico, né? Tá vendo? A carga total é zero, independe da escolha, vai chegar ao mesmo resultado. Este caso aqui, ó, né? Mais que, menos que e A de distância. Aí depende se eu vou colocar, né? Se eu vou colocar o meu sistema de coordenadas, ou se eu vou colocar o meu sistema de coordenadas aqui, colocar o meu sistema de, né? Então cada né? Isso daqui vai ter um P, vai obter um P azul, ele tem um P preto, um P verde, desculpa, um P verde. Diferente de P azul
que é diferente de P amarelo. Percebe? Depende da escolha do seu sistema de coordenadas. Cuidado, cuidado. Tipicamente a gente vai tratar de sistemas onde a carga total é nula, né? Aí a vida fica fácil. Pessoal, é um ponto assim até singelo, mas importante. Bom, se a gente não teve manifestações, eu estou assumindo como ficou claro, então, para todo mundo. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor, fale. Pode falar. Então, ele segue uma lógica, assim, ele vai seguir uma lógica parecida com a ideia do potencial, porque se você muda o seu referencial, a diferença... Exatamente. Ou seja, não vai fazer diferença na hora de você calcular o campo elétrico. Então, Entendi, beleza. Né? Na hora de calcular o campo elétrico não vai fazer diferença. A física do problema não mudou de sistema de coordenadas inerciais, né? Fala, pô, eu tô aqui em cima da minha bancada. Aí o cara, eu tô no carrinho. Aí o cara fala, tá, o elétron tá... Ah, não. Como assim? A física é a mesma. O elétron está sendo acelerado pelo campo elétrico. Não tem essa. Newton vai funcionar. Se os dois estão em sistemas referenciais inerciais, a física é a mesma. Não pode mudar só porque você mudou de sistema de referencial. Isso é mecânica F315. Né? Se você muda de sistema para um sistema acelerado, aí você começa a ter algumas complicações. Tá? Isso é bem importante a gente sempre ter em mente. Muito bom. Então vamos para o próximo, que é o campo elétrico de dipolo. Nossa, resposta da canetinha. O que esse computador está fazendo? Né? V de dipolo, né? Em termos de R de θ, né? A gente viu quanto que dava. É um R chapéu, escalar P, né? ε0 R quadrado. A gente viu isso agora. Então, suponha que a gente só tem o termo de dipolo, né? Então, o termo de potencial de dipolo é dado por isso. Né? E isso daqui, né, se eu escrever, né, se eu fizer o produto escalar, é P cosseno θ. Tá vendo? Aí que vem o θ, 4π ε0 R2. Quem que é esse cara desenhado? Esse carinha aqui, ó. Né? Luzinho esse infeliz aqui, ó. Esse em vermelho, esse é o nosso. Tá? E aí eu tô querendo calcular o campo elétrico lá numa posição R. Tá? Eu calculo o potencial lá na posição R. Esse é o ângulo entre o P, né, esse vetor P, e o nosso R, né, aonde eu quero calcular. Tá? E esse carinha aqui, ó, tá a uma distância, vamos colocar assim, ó, essa projeção, a projeção, isso daqui tá, né, o vetor R tá a um ângulo φ a partir do x, né? Então, isso aqui é x, y, z, colocar sistema de coordenadas cartesianas para ficar fácil de usar. Né? E já está o sistema de coordenadas esféricas, por exemplo, aí também para você. Né?
O R e o θφ. Tá? Então, quanto que é o nosso de R θ? Quanto que é o nosso E, campo elétrico? Bom, é menos o gradiente do V. Então, ó, eu conto, pessoal. Em coordenadas esféricas da dV a dr. Né? Dá 2P, né? Cosseno de θ, 2 que dá menos 1 sobre 3, que com o menos daqui vai dar mais, né? Então vai dar 4π epsilon 0 R3. Quanto que é o Eθ? É menos 1 sobre R. Se você for lá atrás do livro olhar, devia é o gradiente na direção θ, né? Componente Eθ, né? Então faz a derivação cosseno, dá menos seno, com o menos dá mais da definição. Então vai dar P θ. Tem um R aqui embaixo, já tinha um R2, vai dar a mesma coisa, 4. Tá certo? E quanto que é o E esperado? Vai dar 0. Nosso potencial não depende de forma nenhuma de φ, 0. Então eu posso escrever o E de dipolo. Meu Deus do céu. Está respondendo hoje. O E de dipolo elétrico de Rθ vai ser o quê? Um P sobre 4π que multiplica 2 seno de θ na direção mais seno de θ na direção θ. É isso. Esse é o campo elétrico. E é mais ou menos o que eu espero. Eu espero aquelas linhas de campo que tem, né? E saem, encontram. Né? Sobe e se encontra. Alguma coisa do tipo assim, né? Se eu colocar aqui, ó, menos e mais, né? Polo P. Esse daqui é o dipolo P. As linhas de campo, eu espero uma coisa assim, ó. As coisinhas assim. E sai para todos os lados. Sai também, sai rodando em termos de θ, né? Ela não só cresce, né? Então, se eu for olhando cada vez mais longe, cada vez mais longe, cai com. Mas ela muda com relação ao ângulo θ, ó. Ela muda com relação ao ângulo θ. Se a gente colocar aqui, ó, esse θ vai mudando. Né? Seno de θ. Então depende do seno de θ. É para onde está apontando o meu campo elétrico. Né? Então eu descrevo, ó, tem uma componente radial, mas também tem uma componente polar. Né? Então são os vetorizinhos que você, se você quiser desenhar pequenos vetores, você vai ver que eles têm vetorizinhos aqui. Em cada ponto do espaço, você consegue dizer para onde está apontando o campo. Uma componente radial, uma componente polar. Mas não tem componente φ. Não tem campo girando na direção de φ. Tá? Meio bonitinho, né? Meio tranquilo. Meio tranquilo. Bom, o nosso E, vamos voltar, vai, 1. Voltar. O nosso E de monopolo
ele era 1 sobre R2, né? Campo elétrico do monopolo. Então vamos lá, vai. Ó, o E, ele era, né? 2, né? Meio óbvio, você lembra, é 1 sobre 4π, epsilon 0, R2, né? Vamos supor que o Q é positivo, né? Então dá Q sobre R2. Não, então percebe, ele é proporcional a 1 sobre R2, né? Elétrico. Percebe que o campo elétrico de um dipolo sobre R3, a gente vai ver que o campo elétrico de um quadrupolo é proporcional a 1 sobre. Então fica claro que o campo elétrico desses termos, né, ou dipolares ou quadrupolares, são caras que são únicos. Você vai um pouquinho longe da sua distribuição de cargas, ele já não representa campo nenhum. É o que você esperaria. Por exemplo, você fala assim, olha, eu tenho uma distribuição de carga que é nula, né? Que é um corpo neutro. Eu não deveria olhar aqui fora e ver um campo elétrico, né? Porque eu esperaria Q igual a zero, contribuição de monopolo dá zero, campo elétrico dá zero, né? E a contribuição de dipolo que vem a existir é 1 sobre R3. Então, se eu tiver um pouquinho longe dessas cargas, o campo já vai a zero. Se for um sistema ainda mais ordenadinho, que eu possa escrever ele em termos de que o dipolo zere, né? Um monte de polinhos, e eles meio que estejam ordenados a um cancelar o outro dipolo, aí esse 1 sobre R3 vai dar mais, vai zerar também, como a gente viu na transparência anterior, né? Acho que é aqui, ó. Essa aqui. Ó, aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, as cargas estavam ordenadas de tal maneira que nem o termo de dipolo sobrevivia, né? O P era zero. Aí vai sobrar quem? Vai sobrar o termo de quadrupolo, por exemplo. Mas aí o campo elétrico vai com 1 sobre R4. Ou seja, você vai um pouquinho distante, o campo já era, é nulo. É nulo, né? Como você poderia realmente pensar, né? E imaginar que é isso que está acontecendo. Então, percebe? Ele te descreve muito bem a realidade dos materiais, das distribuições de carga. Então, ali próximo da distribuição de carga, você pode até ver um certo gerado pela contribuição dipolar ou quadripolar, que são coisas fracas, né? Mas que podem. Essas contribuições existem na matéria, tá? Elas existem na matéria. Interação de campo elétrico com a matéria, ela responde. Em alguns materiais, a contribuição que você acaba vendo é a contribuição, às vezes, quadrupolar. Quadrupolar você vê, você fala, puta, ó, tá vendo? Por causa da organização nesse material, óxidos, né? Tipicamente em óxidos, você fala, ó, tá vendo? Eu consigo ver lá uma transição eletrônica, alguma coisa, a situação do campo elétrico, da radiação, por exemplo, da luz com a matéria, você vê lá uma absorção que depende de um termo quadrupolar. Por quê? Porque os outros termos eles estão dando outra contribuição, mas a quadrupolar às vezes não é nula, não é zero. Então ele contribui. Mas percebe? Por causa que eu estou olhando o que está acontecendo lá na interação, lá perto das cargas, né? Perto dos átomos. Importante, porque senão você fala, como assim lá longe de uma distribuição nula de cargas? Sim, anula, mas tem uma certa organização ali de tal maneira que você pode eventualmente ter uns dipolozinhos, ou em outros casos uns quadrupolozinhos, né? Então o campo elétrico geral, aquele que você imaginaria vir da somatória das cargas e como Q igual a zero,
contribuição de monopolo, aquele 1 sobre R, que seria o termo mais forte, simplesmente está sendo zero. Mas não quer dizer que possa ter uma pequena contribuiçãozinha vindo das outras contribuições, né? Dipolo, quadrupolo e assim por diante. Só que, de novo, como esperado a longa distância, eu esperaria que fosse meio que desprezível. Tá? A não ser que eu soma muito, né? Vou somando, tenha muitas carguinhas, vou somando, e aí possa ser que me dê uma contribuição. Que é o que a gente feito da somatória dos dipolozinhos lá no próximo capítulo, no capítulo 4, na aula que vem. Vamos só fazer um último problema, muito rapidinho, e a gente encerra a aula. Né? É o problema 3.2. Vai ficar realmente interessante essa parte. Expansão em dipolos, monopólios, etc., no capítulo 4. No capítulo 4 é realmente onde ela vai ser importante para as nossas contas. Né? Mas, apesar de tudo isso, tem exercícios fazerem aqui. Então, aqui, ó, o problema 3.32, ele diz que tem que é y aqui z, vai, x está saindo do papel, aqui é a origem, 0,0. Essa é uma distância a e menos a, né? Menos a aqui, né? E eu tenho uma outra carga no triângulozinho aqui, A, né? Já viu anteriormente. Então, ó, se eu criar os dipolos aqui, ó, vai dar uma coisa assim, né? Sai do menos, vai para o mais. Mais, tá? Carga mais. Sai do menos, vai para o mais. Tá vermelho. Tá? É o P. Então, vou chamar esse cara de P1, tá? E eu quero calcular o que é o que eu quero calcular? Eu quero calcular o potencial elétrico e depois o campo elétrico da distribuição de carga na posição R, como R de θ, tá? Como R de θ. Muito bom. Então, olha só. Na aproximação multipolar, a gente tem que a carga total aqui está dando menos Q. Entendeu? Então, o termo de monopolo no sistema de coordenadas ao lado será, né, V de monopolo menos 1 sobre 4π ε0 menos, tá? Menos não. 1 menos Q sobre R. Quero colocar o menos junto aqui. R. Tá? Então, ó, cuidado aqui, ó, que você não pode fazer P1 mais P2. Se você fizer, vai dar 2P1, vai dar 2 módulo de P1, cosseno apontando na direção Z. Isso daqui vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, né? Só que a somatória das cargas, né? É difícil. Se você fizer essa conta, vai dar errado. Porque, tá vendo? Olha o resultado que deu, dividido por 2 aqui, né? Olha o resultado que deu na direção Z, né? Agora, olha o resultado que dá de soma correta, considerando a definição RI, vai dar o quê? Vai dar P igual a Q menos Q menos A Y mais menos Q
mais menos Q, somando as carguinhas, mais menos Q, apontando na direção Y. Esse vai cortar com esse. Então o P deu QA na... vai dar 2QA. Como se estivesse dando o dobro. Até deu na direção certa, na direção Z. Você não pode somar como vetor. Você não pode somar com vetor. É certo? Isso daqui é errado, tá? E aí vamos determinar. Agora que a gente determinou o dipolo. 1 sobre 4. P, que eu acabei de determinar o correto ali, o certo, na direção R, né? Produto escalar com R, desculpe, R2, né? Lembra que o P, ele leva em conta as distribuições de carga em R', né? A gente já contabilizou, tá? Tá tudo contabilizado no P. Posso usar e fazer esse produto escalar. Então dá 1 sobre 4π epsilon 0, P com R. O cosseno de θ entre o P, que eu acabei de calcular aí, né? Que por acaso esse P está na direção Z, né? Cosseno de θ com entre a direção Z, nesse caso, e por acaso, né? Pelo jeito que a gente desenhou, e o R. Tipo do dipolo que a gente fez anteriormente, né? O caso genérico. V de R. Vai dar o que então? Vai dar o que? Vai dar Q sobre 4 epsilon 0 menos 1 sobre esse cara aqui, ó, monopolo. É a quantidade de monopolo, a contribuição de monopolo, mais a cosseno de θ, que é o valor do P, o Q já está lá fora, né, de 2. Shit. Tá? Não, mais outros termos, né? O problema, eu acho que ele pedia para ir até a contribuição de dipolo, tá? Até a contribuição de dipolo. Desse sisteminha que a gente fez aqui. Então, em expansão multipolar, quanto que seria o potencial e depois quanto que... Então, isso daqui é a contribuição de dipolo. Dipolo. Esse segundo termo. Tá? Quanto seria o campo elétrico? O E de R, θ, é só derivar, né? Então ele é aproximadamente igual, porque a gente não vai pegar tudo, né? Q sobre 4π epsilon 0. E aí deriva. Menos 1. Derivei, vai ver que essa derivada vai dar na direção radial. O polo só esperaria estar na direção radial. Mais A sobre R3, lembra? Tinha que ser alguma coisa que ia com R3, que é o dipolo, né? Tá, R mais seno de θ na direção θ, na direção polar, coordenadas polares. Né? Então, esse daqui é o campo elétrico da minha distribuição. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Aqui a gente acaba com o capítulo 3, que são todos os métodos, mais ou menos, um arrazoado de métodos, para resolver a equação de Laplace, né? De alguma maneira encontrar o potencial, e encontrando o potencial,
Aí eu tenho o campo elétrico. Eu tenho como calcular o campo elétrico, depois tenho como calcular. Se eu tenho o campo elétrico, eu calculo dinâmica, eu calculo tudo o resto que eu precisar. Mas o primeiro passo é calcular o campo elétrico. Né? E aí, como a gente viu, né, às vezes é mais fácil você calcular o potencial. Então, todos os problemas foi achar o potencial primeiro, resolvendo equação de Laplace, ou nesse caso, ou no primeiro caso fazendo o exemplo do caso de carga-imagem, ou nesse caso tendo uma certa de cargas especiais, a gente pode fazer uma expansão em multipolos. E aí a gente vai ver que isso vai ser interessante para o próximo capítulo. Campo elétrico na matéria. De polos realmente sendo importantes, realmente contribuindo para modificar o campo elétrico total dentro da matéria. Independente de um campo externo, o campo a ter um campo externo. Então, uma coisa será polarizar cargas, né? Criar dipolos elétricos no seu material. Certinho, pessoal? Alguma pergunta? Ó, se não tem, a gente encerra a aula por aqui.